Olá, o ponto de vista de hoje vai falar um pouco sobre os movimentos sociais, contextualizando, comparando os movimentos do Brasil que aconteceram desde a época da ditadura até os do ano passado. E eu recebo aqui os professores de História, Fábio Augusto Morales, da PUC Campinas. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. E o professor Valeriano Mendes, da Unicamp. Bem-vindo, Valeriano. Muito bem. Eu acho que para a gente começar, a pergunta pode ser primeiro para o Fábio, contextualizando um pouco como a história dos movimentos sociais no mundo, de uma forma resumida, se possível, e depois trazendo eles para o Brasil. Quando começou no Brasil? Tá, essa é uma questão bastante complexa, né? Até pela definição de movimento social. Se a gente pensar como agitação de populações atrás de demandas específicas, é difícil encontrar algum fenômeno, algum momento histórico que não tenha um movimento social. Então, nas sociedades pré-capitalistas ou pré-industriais, eram muito comuns as revoltas de camponeses atrás de algumas demandas ou mais específicas ou mais amplas, como luta por democracia ou luta contra formas de servidão ou abuso dos regimes feudais, seja lá como for. Nas sociedades industriais tem um agente novo que é a classe operária, num contexto urbano importante que começa a organizar uma pauta em função normalmente de reivindicações trabalhistas, mas também de alterações constitucionais, de reorganização da sociedade como um todo. Surgem novos projetos. Então dá para falar que, não sei se o professor vai concordar, mas o século XIX marca um ponto de ruptura em relação a movimentos de camponeses ou de segmentos das camadas urbanas de alteração do Estado, para um período em que os trabalhadores são protagonistas, particularmente trabalhadores do contexto urbano, já ligado a bandeiras socialistas, anarquistas ou mais à esquerda do espectro político. Isso se encaixa também no Brasil, Valeriano? Essa história já vem desde que começou a ter o povoamento aqui. Bom, não, a gente tem uma tradição muito, né, desde a colônia e também da República, da Primeira República, uma tradição muito autoritária. Então, os movimentos vão surgir propriamente nesse momento, no fim do século XIX, início do século XX. E aí os movimentos são basicamente operários, né? E aí a gente vai discutir movimentos que, na verdade, nos caracterizam mais por essa tradição aí. Então, tem que fazer uma história mesmo dos movimentos, porque eles vão mudando de forma de atuação, de objetivo de mobilização. E, obviamente, o século XX é o século dos movimentos, na primeira metade dele, dos movimentos operários, né, dos movimentos de reivindicação contra a ordem capitalista, ou seja, muito mais radicais. E na segunda metade, a partir dos anos 60, você muda para outro tipo de movimento, né? Movimentos orientados para o que a gente chama de uma pauta pós-materialista, que os sindicatos já se tornaram quase que institucionalizados, e você tem um processo de acomodação, né, dos trabalhadores e um amortecimento da pauta revolucionária. E você vê emergir outros temas que não estavam na pauta. A gente hoje em dia conhece muito mais os movimentos sociais por essa pauta pós-materialista, principalmente os movimentos ambientalistas, feministas, LGBT, que está bastante em moda, mas eles são movimentos que abordam temáticas permanentes, ou seja, o objetivo é mudar uma certa qualidade estrutural da sociedade, a discriminação por sexo, gênero ou a questão dos trabalhadores no período anterior. E a gente está tratando aqui, pelo menos que eu estou entendendo, de movimentos muito mais conjunturais. Então você tem dois tipos de movimento, esses movimentos de longo prazo, movimentos que mudam a face do estado da sociedade, e movimentos de curto prazo que visam mudanças superficiais, assim, num ponto de vista histórico, mas às vezes de grande importância. Então, a gente talvez vá tratar apenas das movimentações ou de manifestações ou de eventos. Mas focado justamente a partir da segunda metade do século passado. Mas principalmente porque hoje em dia, por exemplo, a gente pensa no movimento ambientalista. Ele não é um movimento eventual, ele é uma parte da sociedade fundamental hoje em dia, né? O movimento feminista é fundamental, ele é permanente, ele não é um movimento que estoura num dia para o outro. Não é necessariamente aquele que sai para a rua com um monte de gente. Porque o movimento ele pode abranger uma série de eventos, de protestos, por exemplo. Então a gente está vendo um movimento, no caso brasileiro, a gente teve um movimento pela redemocratização. Esse sim durou todo o período da ditadura, principalmente a partir dos anos 74, 75, você vê emergir um movimento pró-redemocratização. E alguns eventos desse movimento se tornaram picos, né, de mobilização, que são esses que a gente pode tratar num contexto mais próximo das nossas eleições atuais.
por exemplo, o movimento de 68, que teve uma participação muito grande dos estudantes. Né? Esse já seria muito mais na caracterização anterior. Então eu diferenciaria os movimentos que a gente está vendo agora recentemente no Brasil de um movimento como o Maio de 68. Ele teve uma ruptura institucional forte, profunda, né, juntando trabalhadores, protestos trabalhistas com protestos da juventude de uma forma muito mais intensa e violenta. Então 68 marcou uma virada no mundo, né? Enquanto que os protestos no Brasil caracterizam um pico de mobilização em relação à redemocratização, né? E aí o impacto deles será certamente menor do que esse de 68. Não dá para comparar assim, em termos de impacto e dimensão os dois, né? Os dois grupos, né? Mais de 68 teve repercussões aqui no Brasil, mas também foram muito menores, como a grande passeata dos 100 mil, que levou à radicalização da ditadura em 68, justamente ao contrário. Então, o Maio de 68 está muito vinculado à pauta dos anos 60, com esses movimentos de liberação na Europa, nos Estados Unidos, e de libertação nos países coloniais. E é uma virada importante, até no sentido negativo, né? Muita gente aponta como o fracasso de Maio de 68 de construir uma sociedade inteiramente nova com uma crise nas utopias. E está criando um período de distopia em que você tenta consertar alguns elementos que são estruturais, mas sem uma revolução radical que estava implícita naqueles projetos revolucionários de instituir uma sociedade igualitária, socialista. Então, muito pelo efeito traumático por Maio de 68, até o aparecimento de outras demandas que não eram contempladas pelos partidos tradicionais, como a questão de raça, de gênero, de sexualidade, aponta essa nova direção, uma mudança nos movimentos sociais que não vão procurar mais a partir de um movimento de massa, uma mudança estrutural. Mas aqui no Brasil, a gente pode falar que foi nessa época que os estudantes começaram a participar mais ativamente desses movimentos e ter um pensamento político maior, ou já tinha uma história anterior? Então, tem a ver com a própria história do ensino universitário, né? O ensino universitário ele vai se universalizar ou vai se tornar uma educação de massa mesmo, com grandes quantidades, a partir da década de 60, 70 e 80. Antes havia movimentos estudantis localizados, mas dentro de uma elite bastante reduzida. Na Faculdade de Direito de São Paulo, na Universidade, depois seria do Brasil, no Rio de Janeiro, você tem movimentos específicos. Com o crescimento da universidade, tem uma mudança da própria condição material do movimento estudantil, de ter pautas, e no Brasil, diretamente associadas à ditadura militar. E, Valeriano, a gente pode falar que a influência dos partidos políticos ela começou a ser maior nos movimentos estudantis nessa época? Não, o movimento estudantil, pelo menos nos anos 60, ele tem uma pauta que é associada aos partidos mais de esquerda, mas eles têm uma autonomia. Muitos deles são membros de partidos, mas também são, principalmente a UNE, né, que é o grande mobilizador nesse período. E depois desse período, você tem um processo de amortecimento desse movimento no campo estudantil e você tem um processo de um pouco de controle, né, pelos partidos, principalmente o PCdoB, que é o mais forte partido dentro da área estudantil, e agora, recentemente, o PSTU, o PCO, alguns partidos mais radicais. Então, você tem uma relação sempre de proximidade no relação ao movimento estudantil brasileiro com os partidos. Mas não é um domínio, eles não controlam a pauta do movimento, mas eles estão associados, estão relacionados uns com os outros. Mas perdeu muito da força que tinha quando você pensa nos anos 60, né, principalmente no combate à ditadura. Depois da redemocratização, os movimentos foram perdendo um pouco do seu ímpeto. A gente pode falar que eles eram mais organizados naquela época, eles conseguiam se unir mais. Eu acho isso bastante complicado de defender, né? Porque participar de grupos dirigentes do movimento estudantil faz parte do cursus honorum dos partidos. Ou seja, se você atingir certas posições de comando, você vai ter mais prestígio, normalmente dentro do PCdoB, que ainda controla a UNE, e um setor do PMDB que controla o movimento, controla ou está associado ou define algumas pautas do movimento secundarista, né, que é a UMES, o MR8, ainda tem uma presença bastante forte, mas não necessariamente que é uma organização. Uma diferença radical é ter um inimigo comum que estrutura todo o movimento. Então, dentro da miríade de formações políticas, de ideias políticas, de alteração de sociedade, nas várias possibilidades de socialismo, de social-democracia que estava no movimento estudantil, tinha uma referência que era a ditadura militar. Então, hoje, você pensar num inimigo comum que una todas as várias tendências ou facções é bastante mais complexo. O movimento social, na verdade, então, ele é guiado de acordo com um fato isolado
na história? O movimento estudantil, na verdade, não o movimento social. A gente pode falar isso. Movimentos estudantis são sempre muito fortes, muito voltados, principalmente os jovens no início da sua formação, eles são muito mobilizados politicamente e, portanto, são muito orientados para pautas políticas bem restritas, né? Antigamente você tinha uma pauta muito mais ambiciosa. Hoje em dia você tem uma pauta mais difusa, mas ela ainda é de oposição a, digamos, tudo que está aí, né? Então, cada um desses setores se coloca contra, mas numa perspectiva muito mais de contestação do que de uma grande utopia, por exemplo. É um movimento quase defensivo, no sentido de tentar preservar algumas características que seriam valorizadas, principalmente agora na conjuntura, por exemplo, de conflitos eleitorais partidários, mas perdeu esse grande caráter unificado, que era combate à ditadura. Isso também aconteceu nos anos Vargas, né? Os estudantes, mas aí numa característica bem de elite, eram antivarguistas, combatiam a ditadura Vargas principalmente. Então você tem esse movimento dos estudantes contra o Estado, contra o status quo, de uma forma mais ou menos genérica, mas principalmente nessa organização política contra o Estado, na sua caracterização mais conservadora, né? E a gente está falando, quando vou falar de movimentos, principalmente movimentos ligados à redemocratização, você tem um movimento muito mais parecido com o que aconteceu agora, né? Um movimento muito mais heterogêneo, que é uma grande mobilização genérica contra alguma coisa também um pouco genérica, digamos. Então, é diferente da pauta do período da ditadura, que era muito focada no combate à ditadura e mobilizava muito setores de esquerda. Aliás, quase toda a juventude universitária era ligada a partidos de esquerda, até mesmo revolucionários. Então, isso mudou no sentido de que continuam os estudantes se mobilizando em torno de partidos de esquerda, bastante radicais agora, na última conjuntura, né, durante o período de decadência, digamos, do Partido dos Trabalhadores, quando ele ocupou o governo. Esses setores que eram vinculados ao PT foram se desvinculando e foram se tornando autônomos e muito radicais em relação ao padrão anterior. Então você tem uma retomada desse ativismo estudantil de esquerda, que está um pouco na origem do movimento mais recente de junho, na origem dele, mas não no desenvolvimento. É possível dar uma explicação por que a mobilização de jovens, principalmente de estudantes universitários, é maior e tende a ser mais de esquerda? Eu acho que depende muito do curso e da formação que o estudante tem na universidade. Então, pensar a partir de uma experiência pessoal. Eu fiz História na Universidade de São Paulo e o espectro político lá ia do anarquismo, que era a esquerda radical, e ao PT, que era a coisa mais à direita que a gente tinha no horizonte da faculdade de História. Ou seja, o PT era extrema-direita, então ser petista era um problema na faculdade de História. Em outros cursos, por exemplo, faculdade de Economia, ou aqueles ligados mais ao mercado ou a conhecimentos técnicos, como a engenharia, normalmente o mais à esquerda era o PT. E você tem outras formas, com raras exceções, normalmente ligado aos grêmios estudantis, você tem movimentos mais à esquerda dentro desses cursos que tem um investimento econômico maior. Então depende muito do curso e como que as coisas se organizam. Né? Mas a tendência é um atrativo maior para quem é jovem sair para a rua protestar do que uma pessoa, por exemplo, já formada, já com família? Depende da disponibilidade de tempo. Né? Ou seja, que você pode ir para a rua e protestar e você não está trabalhando o dia inteiro e está cansado já no final do dia. Mas essa é uma das formas. Normalmente a gente associa os movimentos sociais e quando eles aparecem ganham uma projeção maior na mídia, quando está associado a integrantes de classe média. Agora, o movimento dos trabalhadores, de fato, independente de estar na universidade ou não, é de longa duração e talvez tenha um efeito social muito mais forte. É o caso do MST e do MTST. Então, o ano passado se discutiu muito como o gigante acordou. Mas esse gigante era a classe média indo para a rua, coisa que não fazia muita gente há 10 anos. Agora, o MST, o Sem Terra, e o MTST, o Sem Teto, estão na rua há muito tempo, estão no campo, estão nas periferias há muito tempo. Então, tem uma lógica, um tipo de movimento social que tem esses extremos, né? Ou é muito específico, como a luta contra 20 centavos, ou é muito genérico, como a luta contra tudo que está aí, e daí lutar contra tudo é lutar contra nada, é uma coisa mais ligada, na minha interpretação, a fenômenos de classe média, e que ganham maior projeção na mídia, justamente porque os produtores do conhecimento midiático das grandes empresas normalmente fazem parte da classe média, e são afetados por essas pautas. Agora, uma mídia alternativa que vai tratar do movimento de trabalhadores sem terra, de sem teto, já é uma outra questão. E o gigante está acordado há muito tempo e é abafado por vários mecanismos há muito tempo também. A gente volta já já a discutir esse assunto. O Ponto de Vista hoje fala sobre os movimentos sociais no Brasil.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta discutindo os movimentos sociais no Brasil aqui no Ponto de Vista. Fábio, você vinha falando que geralmente os movimentos são mais de classe média, por isso os estudantes saem mais para as ruas. E a gente teve também, na segunda metade do século passado, 2 movimentos fortes, foram Diretas Já e depois os Caras Pintadas. Qual que é a diferença deles em relação a 68, aos da época da ditadura e aos do ano passado, por exemplo? Eu acho que tem um elemento fundamental que é pensar na dimensão da utopia. Então você tem as Diretas Já que estão associadas, então era um movimento associado a um ponto muito específico do jogo político, que era a emenda Dante de Oliveira, que ia acabar com as eleições indiretas para presidente e criou... Que a gente já estava ali no fim da ditadura. Foi 83 e 84, né? Ainda teria quase um ano inteiro de lógica ditatorial para depois redundar finalmente na eleição do Tancredo e a posse do Sarney. Mas tem um movimento concreto para apoiar essa emenda que é derrotada. Ou seja, é um fenômeno de massa, né, de todo mundo na rua, que teve repressão, e teve tortura, e teve os mecanismos que foram depois abafados pela memória coletiva. Mas foi uma grande derrota. Ou seja, a emenda Dante de Oliveira ela não passou, o movimento das Diretas Já não deu certo. Artistas que apoiaram, eventualmente, personalidades saíram do Brasil, o caso famoso é o do Sócrates, né, que disse que se fosse aprovado ele ia ficar no Brasil, mas acabou saindo. E essa derrota é comparável, na minha interpretação, à derrota de 68, numa série num certo processo de perda da esperança ou, pelo menos, de canalização para outras vias da luta. O movimento do ano passado, ele começou muito específico, que era a questão dos 20 centavos, e que chamou uma série de gente, mas com a entrada de novos grupos que não participaram das primeiras manifestações, ficou absolutamente difuso, e se concentrou em pautas conservadoras, normalmente, e daí se concentrou em alguns momentos com fora Dilma ou fora partidos, sem uma pauta específica e se perdendo. Tanto que o movimento do Passe Livre, o MPL, que chamou as primeiras manifestações e depois contou com a ajuda dos partidos políticos que engrossaram as manifestações, cancelou os protestos. Quando viu que estava chegando um novo grupo da sociedade que tinha uma pauta mais conservadora, o MPL não chamou mais protestos e falou, a gente vai continuar a nossa luta, a nossa militância, com palestras, com outros eventos, mas não com a rua, porque a coisa está ficando perigosa. Valeriano? É muito complicado, né? Cada movimento tem sua própria história e tem sua própria trajetória. Então, o movimento 68 é claramente um movimento estudantil, mas que ele tem uma base operária, quer dizer, ele tem uma conexão com o movimento operário francês que estourou e se tornou bastante violento e bastante, digamos, perigoso para as classes dominantes, mas ele perdeu essa força, perdeu esse impulso e acabou gerando uma grande frustração nos anos 70, principalmente, que gerou até mesmo movimentos terroristas na Europa. Na Alemanha e na Itália, principalmente, tive seríssimos movimentos terroristas, do qual o Batiste, que ficou famoso agora recentemente, é um resquício desse processo. Movimentos terroristas muito violentos na Europa são resultado da frustração dessa tentativa de mudança, digamos assim, de uma abertura do sistema, que era muito dominado tanto do ponto de vista do poder dominante capitalista, quanto dos sindicatos mais estruturados e conservadores. Então, essa é uma realidade bastante diferente, bastante mais complexa do que a gente estava vivendo aqui. A gente estava vivendo aqui, no período de 68 equivalente aqui, a tentativa de reverter a ditadura que vinha num crescendo. De 64 a 68, você tem um processo de
digamos assim, de espera ou de moderação da ditadura. A partir de 68 você tem uma radicalização da ditadura de uma forma muito intensa. Mas essa radicalização da ditadura foi influenciada por causa dos movimentos? O objetivo, quer dizer, a reação imediata, sim. Ela já vinha num processo de radicalização, ou seja, os militares já tinham dominado um movimento que, na verdade, era civil e militar, e você já tinha todas as indicações que os militares iam ficar no poder. Mas eles tinham o grupo que estava no poder ainda era um grupo mais moderado. Com 68, no Brasil, que foi a passeata dos 100 mil, e a radicalização, a retomada da radicalização dos estudantes, você tem uma radicalização da ditadura. Então é um efeito, é bem diferente a conjuntura, mas o efeito é mais ou menos parecido. Então você tem os anos de chumbo no Brasil, 68 a 74, que é um pouco consequência do que os militares perceberam. Se você não reprime, os estudantes vão para a rua de novo. E isso vai acontecer de novo em 82, mas já numa dimensão muito menos radical, né? Que é o direta já. Então tem diferenças, apesar de uma certa semelhança em termos do movimento geral, mas as condições concretas, reais, no momento histórico, são diferentes. Fábio, você falou muito em derrota, né? Derrota de 68, derrota no direta já. A gente pode falar que teve derrota também, por exemplo, Caras Pintadas? O movimento dos Caras Pintadas estava ligado também a uma pauta bastante específica, que era o impeachment do Collor. E que isso se articula a um discurso que eu acho que se consolidou em linhas gerais, de que a democracia está associada à corrupção, por oposição a uma ditadura que supostamente não tinha corrupção. Isso não era tão forte para o Sarney, mas para o Collor ficou claro para todo mundo, e com as denúncias do irmão dele, né, do Pedro Collor, que começou a apontar indícios de desvio de dinheiro, de lavagem, de Caixa 2, o PC Farias. Então ficou muito premente a questão da corrupção na política. Então foi um movimento que dá para pensar que foi vitorioso, porque pressionou o Congresso a votar o impeachment do presidente Collor. Ele foi afastado, né? Ele perdeu direitos políticos por 10 anos e depois acabou voltando. Então é uma vitória, mas uma vitória bem dentro do sistema. Ou seja, não era uma alteração radical, estrutural. Era assim a troca de um presidente ligado a um discurso da corrupção que se mantém até hoje, né? Tanto a própria corrupção quanto o discurso, a sensação de que todo o sistema é corrupto, por oposição à idealizada ditadura que não seria corrupta, mas enfim, as coisas aconteciam, mas não poderiam sair na mídia por causa da censura. Mas, Valeriano, daí a gente falando nesse ponto de derrota, por exemplo, dos dois que o Fábio citou, 68 e depois direta já. A gente pode falar que os movimentos, eles não conseguem ter o resultado esperado? Nem sempre, claro. Os movimentos têm a sua própria história, seus próprios limites. Então, obviamente, era muito difícil imaginar 68 como uma vitória. Na verdade, havia uma resistência a um movimento muito claro de endurecimento da ditadura. O que pode ter acontecido é uma aceleração dessa radicalização da ditadura, como reação aos estudantes. Isso gerou, por outro lado, um movimento guerrilheiro no meio estudantil, gerou a repressão à ditadura e gerou a deslegitimação da ditadura. Então, eu poderia olhar no médio e longo prazo, eu poderia pensar perfeitamente que esse movimento, aconteceu isso na Europa, esse movimento mais reacionário, ele se torna mais estrutural e dura décadas. Enquanto que, no caso brasileiro, você tem um processo de radicalização, tem um pico, e os militares rapidamente percebem que se eles continuassem nesse ritmo de militarização, de radicalização da violência, eles perderiam rapidamente o poder, por razões até mais violentas, como aconteceu depois na Argentina, por exemplo. Então eles começaram um processo de saída a partir de 74. Então a gente pode olhar que o período de radicalização ou de ditadura mesmo forte é de 68 a 74, ou seja, um pequeno período, 6 anos, intensamente repressivo. Mas depois você tem um recuo. Então aí todo o período de 74 a 84, que é o momento da direta, é uma tentativa de retomada da democracia, mas num padrão muito moderado, digamos assim, bem conservador, para falar a verdade. E o movimento da direta já, ele conseguiu, de certa forma, interromper esse movimento mais conservador. Ele deu uma acelerada no processo, porque o processo de redemocratização estava durando 10 anos, imagine. Né? E em alguns países durou alguns meses, alguns 2 ou 3 anos. E aqui já estava em 10 anos num processo lento de redemocratização, o que mostra um caráter muito conservador da sociedade brasileira. Então o movimento, ele, de certa forma, ele foi derrotado porque não teve a eleição direta, mas ele apressou, digamos, o processo de
de redemocratização. Então é um resultado que não pode ser considerado totalmente negativo, mas é um resultado que, obviamente, do ponto de vista do movimento, foi frustrado. Mas olhando na história, os movimentos sempre têm algum impacto na sociedade. O atual, por exemplo, a gente ainda não sabe exatamente qual é o balanço. Né? E tem uma ambiguidade nisso, né? Na vitória e na derrota, que é ao mesmo tempo vitória e derrota em vários sentidos. E um sinal disso, né? Um símbolo disso, quase sintetiza esse elemento, é a posse do Sarney, que era um político da Arena, articulador do PDS, que trocou para o PMDB e se tornou o primeiro presidente da democracia, não eleito diretamente, mas que fez o processo de democratização. Isso aqui está numa ambiguidade que está na formação da história política do Brasil, que é o primeiro rei do Brasil independente era um português, era o filho do rei. O cara que proclamou a república, ele defendia a monarquia. Você tem essas ambiguidades todas, justamente um político fundamental na articulação da ditadura militar foi o que promoveu a democratização. Foi uma democratização negociada, controlada, abafando uma série de pautas, principalmente em função do que estava se formando no final dos 70 e começo dos 80, que era o PT, que propunha naquele momento uma lógica muito mais radical do que a partir da eleição de 2002, e que era o perigo a ser combatido, e foi combatido efetivamente, particularmente em 89, com a eleição do Collor, barrando uma potencialidade que estava lá no Lula de 89, antes ainda de ser o Lula Light, né? Enfim, o Lula operário. A gente pode falar que os movimentos eles quase que seguem a mesma pauta? Porque você falou, por exemplo, do MPL do ano passado, do Passe Livre, que eles resolveram sair das ruas e passar mais para um debate, para uma conversa. Acontece isso, o pico, ele vai para a rua, depois ele dá uma recuada e resolve ir mais para um lado formal? Eu acho que depende, né? Depende da reação. Então, uma coisa é você participar de um movimento, você vai para a rua e a reação policial é muito intensa e, eventualmente, você é detido e você fica com medo de voltar para a rua. Então, às vezes, o que sobra é você fazer palestra. Agora, se tem outras formas de comunicação, os movimentos vão criando cada um a sua própria estratégia, a sua própria trajetória. Então, não sei se dá para generalizar que é um movimento mais radical e depois depende muito da reação. Que segue um roteiro, né? Justamente, eu acho que depende muito da reação e do jogo político específico. É bem isso, Valeriano. São muitos movimentos, na verdade, dentro de um movimento só, né? Agora ficou muito claro que tem muitos movimentos e foi uma sequência, é muito complexo, né? A conjuntura de 2013 até agora, ela gerou uma série de consequências posteriores. Então, a gente ainda está vivendo o processo, apesar de sair do pico da mobilização. Porque numa teoria dos movimentos sociais, você tem um processo de ciclos de movimento. Então a gente está vivendo, tal como viveu no período da ditadura, teve um ciclo de movimentos. Não só o movimento, por exemplo, a gente pode pensar, a Direta Já é um pequeno episódio, na verdade, num ciclo. Mas você tem toda a movimentação da anistia, você tem movimentações ambientalistas que têm um caráter mais radical também naquele período. Então, você tem vários tipos de movimentos que vão convergindo numa mesma pauta, que é a redemocratização. Cada um deles com seu interesse próprio. Agora a gente aparentemente está vivendo um novo ciclo, que pode ser equiparado a esse período da redemocratização. A gente está vivendo talvez um ciclo que é o fim de um modelo de política que foi bem sucedido em termos mais ou menos moderados, conservadores, a partir do governo, com o fracasso do Collor, com a posse do Itamar, né? E o grande fracasso do Sarney, você tem o esgotamento desses setores mais conservadores que estavam controlando a transição. Então, o que aconteceu foi uma tentativa, em 82 e depois em 93, que é o movimento Collor, de intervir, acelerar esse processo ou mudar o sentido da redemocratização muito conservadora. Então, o Fernando Henrique é justamente um momento de consolidação, ou seja, no meio de campo entre esse período mais propriamente conservador, que a gente pode colocar o Sarney e o Collor e o Itamar como um período, que foi justamente a etapa seguinte à primeira onda da transição. Então você tem ciclos que são conservadores, mas ao mesmo tempo que apontam algumas mudanças dentro do conservadorismo. Então o movimento ele aparece em alguns momentos de ruptura na passagem de um momento para o outro. A gente está vivendo agora exatamente um momento de esgotamento dessa política de coalizões amplas, heterogêneas, com características, por exemplo, como essa da corrupção, com um certo padrão bastante negativo de política, no sentido de
política pública, né? E agora a gente está vivendo um esgotamento desse momento. E as manifestações parecem simbolizar e significar isso. Mas o que vai vir à frente, né, se a gente conhece a história do Brasil, é muito mais conservador do que revolucionário. Então pode esperar aí um movimento bastante heterogêneo e as pautas dos grupos mais radicais, elas predominaram no pico do movimento e as pautas talvez mais conservadoras estejam emergindo agora. E a eleição agora pode estar indicando isso. A gente volta já já. O Ponto de Vista hoje está falando sobre os movimentos sociais no Brasil e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista. Professores, a gente conversou no intervalo aqui se no Brasil os movimentos eles são mais fracos do que os da América Latina no geral, no contexto histórico. A gente pode afirmar isso? Tem que ver a situação de cada país ou mesmo conjunto de países, né? Então dá para estabelecer algumas diferenças radicais, por exemplo, na posição do Exército. Então o Exército brasileiro ele tem uma tradição conservadora, apesar de ter segmentos de esquerda, né, que são chamados melancias, né, vermelho por dentro e verde por fora. Você tem a cúpula no geral, conservadora, anticomunista, influenciada pelo macartismo norte-americano. Nos países da América Latina, o Exército não tem tanto essa configuração. E mesmo membros do Exército, como Hugo Chávez, eles conseguem fazer alterações radicais porque não tem essa oposição tão radical do Exército venezuelano em comparação a uma elite ou segmentos de classe média ou mesmo da classe trabalhadora que podem ser anti-chavistas. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade que me parece que é o específico para compreender esses movimentos, que é primeiro um padrão de desenvolvimento centrado na ideia de consumo, que faz parte do projeto lulista de nação e dessas coalizões do PT, mas investir no consumo como forma de ascensão à cidadania e não necessariamente de politização. Então essa demanda por consumo é acompanhada por uma apolitização, que está além do apartidarismo. Isso ficou claro na segunda fase dos movimentos do Passe Livre ano passado, quando entrou uma camada que nunca havia, não tinha prática de ir em manifestações, que não era só uma luta contra os partidos em geral, era uma luta contra a política, que é o contra tudo que está aí. E a gente pode pensar, as eleições atuais, como reflexo disso, se a gente toma números absolutos, o segundo colocado nas eleições presidenciais foram abstenções, brancos e nulos. Não foi o Aécio. Né? Ou seja, você tem um movimento antipartidário ou antissistema eleitoral que não tem ainda propostas alternativas, mesmo de democracia direta, utilizando a tecnologia. Ao mesmo tempo, o MPL era uma questão de consumo também, de quanto que você vai pagar pelo transporte público. Outros fenômenos, como os rolezinhos, que ficaram famosos em algumas grandes cidades do Brasil, também estão estruturados pela lógica de consumo. Eu acho que dá para entender isso como as contradições próprias do projeto petista. Comparando com um país da América Latina em que a questão agrária às vezes é mais radical ainda e mais premente, que a pobreza é mais forte, você tem outras bases sociais. A diferença social é maior, na verdade, nos outros países, principalmente em torno do Brasil, ou não? Eu acho que depende de cada país. Acho que a desigualdade no Brasil é muito grande, então talvez maior do que nesses países. E talvez a pobreza nesse país seja maior. Então são duas coisas totalmente diferentes. Você pode ter um país muito pobre e igual, ou um país muito rico e desigual. O Brasil é muito mais um país de renda média alta e desigual. E, na verdade, é o único país onde o capitalismo realmente deu certo na América Latina, por incrível que pareça. Os outros países não deram certo o capitalismo, são países de origem pós-colonial muito complicada, que nunca conseguiram institucionalizar uma política do sentido mais conservador que o Brasil conseguiu. O Brasil é o exemplo do sucesso das classes dominantes mais conservadoras, que conseguiu criar um país com
capacidade potencial de interlocução na esfera internacional, mas conservador, por isso mesmo, né? Então é um paradoxo, mas na verdade é assim que todos os países do mundo capitalista se tornaram importantes, né? Os Estados Unidos é tão ou mais conservador que o Brasil. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O fato de o país ser desenvolvido, rico ou poderoso, não tem nada a ver com ele ser progressista ou não. Né? Na ordem capitalista, obviamente, é até mais o contrário. Um país mais conservador, que não seja um país autoritário ou violento, é capaz de desenvolver o capitalismo de uma forma mais intensa. O Brasil, comparado com a Argentina, por exemplo, foi muito bem sucedido no capitalismo, mas mal sucedido, por exemplo, na redução da desigualdade, na inclusão das pessoas na vida social. E o movimento recente, muito recente e pequeno, né, que é o lulismo, é um movimento de incorporação muito superficial, na verdade, né, com uma pauta bastante tímida, que é basicamente criação de direitos mínimos, direito a comer, a viver, a existir. Quer dizer, isso é um direito que os países capitalistas garantiram no século XVIII. Então a gente está realmente numa pauta ainda muito antiga. E a gente mistura essas demandas. Isso é muito consequência antigas. dessa democracia, dessa redemocratização? A recente? redemocratização, desde a criação do Império no Brasil, que as soluções hegemônicas no Brasil são conservadoras, são alianças de grupos, né? O sucesso do Estado brasileiro é justamente ter juntado essas oligarquias e ter criado um Estado que é o resultado dessa composição de oligarquias. O povão fica de fora. Ele consegue, de vez em quando, pressionar um pouco para entrar. Mas ele entra principalmente seletivamente, ou seja, as classes vão sendo incluídas de forma muito lenta, né? E de forma muito superficial. Até que hoje a gente tem uma massa de gente que consegue comer todo dia, e isso é um grande sucesso. Mas, na verdade, é uma pauta mínima de todas dentro de uma sociedade contemporânea. Então, a gente é um país, paradoxalmente, muito conservador, tradicional, desigual, mas que conseguiu criar, por certas condições, um Estado capitalista que se mantém de forma bastante mais coesa, enquanto que nesse país da América Latina há uma ruptura, né? Não há uma hegemonia, os capitalistas não estão hegemônicos, mas também essas sociedades não deixam de ser capitalistas. Então é uma crise de hegemonia desses projetos que foram muito mais frágeis, né? Das elites da América Latina, principalmente na Venezuela, na Bolívia, é muito frágil. O mais forte projeto era a Argentina, mas houve um confronto histórico desde os anos 50 que praticamente destroçou a capacidade do Estado argentino. Então ele é um Estado, do ponto de vista capitalista, fracassado, mas que põe, por isso mesmo, em pauta a possibilidade de transformações sociais mais radicais. É uma contradição que as sociedades capitalistas vivem, né? E é uma tradição revolucionária também vitoriosa em vários países da América Latina desde a independência. Seja que você há conflitos, que há participação popular e se vence. E a independência da América Espanhola foi feita em linhas gerais por movimentos revolucionários, os militares. No Brasil há uma falácia muito grande que a nossa história é pacífica, mas não é. O fato é que as elites normalmente venceram as rebeliões populares e fizeram os grandes acordões. Então a gente não tem uma tradição de revolução. As nossas revoluções do passado, elas foram derrotadas justamente por esse acordo entre elites. Na América Latina há processos de revoluções vitoriosas, como a Revolução Mexicana, com os próprios processos de independência que têm lá as suas próprias contradições. Então há essas referências no passado, em que o sistema, né, entra em crise e você tem a possibilidade de criar novas realidades. Diante desse conservadorismo do Brasil, a gente pode falar que os movimentos sociais do ano passado, eles sendo organizados pelas redes sociais, eles tiveram mais força por causa disso, que se não tivesse as redes sociais, eles seriam menores, mais abafados? Eu acho que as redes sociais são um elemento fundamental dos novos movimentos sociais e com todas as suas contradições. Há já um movimento de tentar criar uma plataforma e um suporte de comunicação que seja não mercantil. O Facebook é uma empresa. Só que a gente não tem ainda, de modo generalizado, uma outra forma de comunicação para a organização de eventos sociais. Então, isso que é uma empresa com objetivos bem claros de enriquecimento e valorização das suas ações, é apropriado pelos movimentos sociais e é transformado numa arena política. Isso gera uma consequência, né, mas isso é objeto de um debate, tudo é objeto de um debate, sobre a qualidade do debate político. Porque no espaço público você normalmente é obrigado a conviver com as pessoas que discordam de você. E não dá para simplesmente clicar no X e a pessoa desaparecer. Ou seja, você é forçado a treinar a sua tolerância. O Facebook é uma arena política fundamental, de informação importante.
As pessoas já leem pouco o jornal, mas normalmente recebem as notícias por meio do Facebook, se torna um meio de comunicação e de informação. Mas acaba lendo também, às vezes, só o título, né? Ler só o título, né? Até abrir a matéria, isso é um processo já mais complexo. Mas normalmente a gente recebe as notícias, só que os nossos amigos selecionam. E os nossos amigos normalmente são a gente da mesma ideia política. Então, por exemplo, no meu Facebook, a disputa da eleição presidencial estava entre Luciana Genro e Eduardo Jorge. Né? Só que, ou seja, a outra ala, você tem a possibilidade no Facebook, e isso é até recomendável, né, por vários, de excluir o diferente. Muita gente defende que isso está criando a impossibilidade do debate. Ou seja, no Facebook você não debate com a diferença porque você pode excluir. Agora, em outro espaço público, como a universidade, a escola, a fábrica, a empresa, você tem que conviver com a diferença, então você tem que criar consensos. Eu vejo como cada vez mais difícil a criação de consensos, de plataformas a partir das quais você consiga debater. E qual pode ser o reflexo disso, Valeriano, no debate, no debate público? Bom, primeiro que o debate público, em vez de ter se tornado mais qualificado, se tornou menos qualificado, né? A violência nas redes, ela é equivalente a, sei lá, ao que já foi as campanhas eleitorais mais violentas que a gente pode imaginar. O nível de debate é baixíssimo porque não há, né, nenhuma disposição em ouvir o outro e nem você precisa mais ouvir o outro agora pela tecnologia contemporânea. Então você vai formando grupos cada vez mais sectários, pequenos e com muitas certezas em relação ao que fazer. E aí quando se junta todo mundo na rua de verdade, você tem esse espanto, quer dizer, as pessoas não conseguem nem se comunicar direito, e um quebra as bandeiras do outro, ou xinga o outro que seja conservador, e depois a coisa desaparece. Então a gente está vivendo um desafio, que a gente imaginava que a era da internet fosse gerar uma explosão de diálogo, de debate, de comunicação, e a gente está vendo que, na verdade, ela facilita muito mais a criação de seitas ou de grupos exclusivos que não se comunicam uns com os outros. Até você tem dificuldade de ouvir o outro porque você não encontra o outro nas suas redes. Você teria que procurar. Às vezes eu tento encontrar os grupos opostos, é difícil porque as redes são muito fechadas. E você não consegue entrar nas trilhas delas. Então você fica isolado, mesmo que você queira, e se você quiser você entrar numa rede inimiga, você é esculhambado, você é agredido. Então você não tem nenhum incentivo para entrar. E mesmo porque na rede você tem uma certa liberdade para se expressar, digamos, das formas mais primitivas, né? Xingando, desqualificando o outro. O que está acontecendo agora no fim da eleição com relação à questão dos nordestinos, por exemplo, né? É uma coisa absurda. Né? E isso é gerado por essa dinâmica que te permite falar coisas que você acha que ninguém está sabendo que é com você e que de acordo você com pode o grupo dizer, de amigos que você tem coisas ali, que você não diria nem para compartilham. seus amigos cara a cara, você pode dizer na rede porque é meio impessoal o que você está dizendo. Depois estoura, quando vira crime, né, de ofensa, injúria, aí acaba estourando na justiça, mas 99% do que é dito não acaba na justiça. Então, mas isso está lá, o tipo de desqualificação do outro é uma coisa muito perigosa, porque isso pode gerar consequências para a própria política também. Então é preciso a gente enfrentar esse desafio, porque é uma contradição em relação à explosão dos meios de comunicação e esse caráter tão restrito e tão, às vezes, limitado do debate, né? Fábio, a gente já está terminando. Quer concluir um resumo de tudo que a gente falou? Eu acho, assim, eu queria destacar a necessidade da construção de consensos, de pensar em diversas plataformas a possibilidade do diálogo, que é cada vez mais complexo. Essas várias contradições do papel das redes sociais, né, a gente está vivendo a globalização e a integração as possibilidades de integração cada vez maiores, que resultam num sectarismo maior. Ou seja, a ideia de aldeia global, na verdade, estão se formando pequenas aldeias. Por outro lado, se o Facebook, principalmente, você está dialogando com uma rede de amigos ou seguidores, se faz isso quase num espaço vazio e abstrato. Você fala, você não está conversando com ninguém, praticamente. Você solta as coisas lá nesse espaço que é maluco. Então é pensar como que isso é organizado. A política tradicional já está sabendo usar isso, criando os perfis bem-humorados, que é de uma bolada, Aécio, não sei o quê, que tentam criar novas pautas, mas espaço de diálogo, de fato, eu acho que ainda é um grande desafio para se pensar no mundo virtual, com todas as suas possibilidades, mas que não são consideradas as suas limitações. E talvez seja o caso de eu defendi isso ano passado, não tomar as ruas
que as ruas foram tomadas, mas depois foram retomadas pelo Estado, né, e pela repressão policial, mas de tomar os espaços institucionais, como a universidade, a escola, seria repolitizar os espaços, ao invés de procurar a política nos espaços vazios e disputando com o carro, quando você pode disputar justamente com aquele que você está convivendo o tempo inteiro. Valeriano? Eu acho que esse é o desafio. Você tem que tentar reconstituir arenas públicas, né? Porque os meios de comunicação são meios de comunicação de massa que transmitem informação. As redes são redes sectárias ou redes segmentadas. E você não tem um espaço, nessa concepção clássica de espaço público, o paradoxo contemporâneo é que parece que diminuiu o espaço público em vez de ter aumentado. Apesar de ter aumentado uma infraestrutura que permite um mega espaço público ou muitos espaços públicos, não se efetivou essa expectativa, pelo menos por enquanto. Valeriano, Fábio, obrigado pela presença. Eu que agradeço muito o convite, uma honra. Obrigado. Obrigado. Esse foi o ponto de vista que discutiu os movimentos sociais no Brasil recentes, desde a metade do século passado até o ano passado. Até o próximo programa.